Nós estamos no ano de revisão, onde, como o Abner disse, nossa proposta é entender, preste atenção, que boa parte da nossa vida está condicionada às nossas decisões. Nossa proposta é de uma forma muito sóbria, muito responsável, mostrar às pessoas que o diabo, apesar de toda a força, apesar de tudo aquilo que ele pode fazer, o poder dele sobre a nossa vida é extremamente limitado. É um poder que, na verdade, na maioria das vezes, é concedido por nós. É como se nós entregássemos a ele o direito de agir sobre as nossas vidas. Isso é uma regra de verdade absoluta? Não. Eu vou te mostrar isso hoje. Mas na grande maioria das vezes, boa parte dos problemas que enfrentamos hoje pode ser decisões erradas que tomamos há tempos atrás. Eu não sei se já aconteceu com você de comprar alguma coisa no cartão, financiado muitas vezes, e depois da quinta, sexta parcela, quando vem te cobrando, tu não lembra mais o que é? Você fala, o cartão está me roubando, certo? Porque já faz tanto tempo que você comprou, às vezes você já usou, já acabou, mas continua pagando. Coisas do passado podem assombrar as nossas vidas. Essa é uma grande verdade. Quanto mais assertivos formos em nossas decisões, quanto melhor formos em nossas escolhas, nós evitaremos bastante sofrimento. Como eu disse, há casos que o sofrimento não foi uma decisão sua. Você pode ter herdado alguma coisa. Algumas coisas acabam caindo no seu colo. Isso é uma verdade. Nós também não podemos responsabilizar todos por tudo que acontece. Mas hoje eu quero mostrar uma coisa a você que eu acho que vale a pena nós pararmos para refletirmos, para revermos, certo? O tema da minha mensagem é: mudei de mundo, mas não notei. Não notei que mudei de mundo. Quando nós usamos a palavra mundo, eu quero apresentá-la aqui a vocês sobre 4 óticas. Primeiro, o mundo, tudo, a totalidade, todas as galáxias, tudo, ok? Olhando como um todo, o mundo não apenas, o mundo onde eu vivo, mas tudo. Eu estou inserido nesse ambiente, você está onde? Certo? No mundo criado por Deus, que é muito maior do que nós muitas vezes conseguimos imaginar. A segunda vez que eu quero colocar a palavra mundo, eu quero colocar como nosso planeta, certo? Aquilo que direta ou indiretamente interfere sobre nós. Para interferir na nossa vida, não precisa simplesmente fazer parte do nosso mundo, planeta, certo? A Lua está fora do planeta Terra, o Sol está fora do planeta Terra. As mudanças de Lua interferem nas marés, interferem, certo, nas plantas, no comportamento de alguns animais e tantas outras coisas. Mas o mundo como planeta, certo? Também nós não mudamos dele. Nós não mudamos no mundo da totalidade, nós não mudamos no mundo planeta, mas o terceiro mundo é o mundo do nosso ambiente de convívio. É aquele ambiente que nós frequentamos. É quando Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho,
A proposta de Jesus não era tirar todo mundo, ou seja, alguém daqui para ir para lá, alguém de lá para vir para cá, não. A proposta inicial é: vá para casa como gadareno, para o seu mundo, e mostra para ele quão grandes coisas fez o Senhor por ti. Vá para casa samaritana e mude Samaria, mude o mundo onde você está inserido. Na maior parte do tempo nós também não vamos mudar de mundo. A maioria de nós vivemos bem próximo de onde nascemos. Essa é a grande verdade, ou pelo menos daquele ambiente cujo qual nós criamos, como se fosse o nosso ecossistema. Então, nesses três mundos, normalmente nós não mudamos. Nós não mudamos na totalidade, não mudamos do planeta Terra e muitas vezes ainda estamos no nosso ambiente de convívio. Porém, há um quarto mundo, o mundo dos princípios e dos valores. Quando nós mudamos para um mundo novo, com princípios novos, algumas coisas velhas podem ficar para trás. Pessoas, por exemplo, que foram criadas em ambientes ordeiros, educados, de repente mudaram para o mundo da marginalidade. E no mundo da marginalidade, os princípios e os valores são outros. Se eu não tenho, eu tomo de quem tem. Se essa pessoa oferece resistência, eu tiro a vida dela. Ué, mas que ideia é essa? Não, essa é a ideia do mundo da marginalidade. É assim que funciona. Bom, eu aprendi a ter uma vida sexual equilibrada, casta, digna, decente, mas se eu mudo para o mundo da prostituição, meus princípios e valores mudaram. Então, se você quer se casar com alguém, por exemplo, seria muito legal você descobrir quais são os princípios e valores dessa pessoa, pelo menos no ambiente atual. Mas você nunca terá a garantia de que essa pessoa poderá sustentar isso para sempre. Um fiel pode se tornar um adúltero no longo da caminhada. E você vai decidir por seus princípios e valores se vai engolir isso ou se vai mudar de mundo, tirando essa pessoa de seu convívio e optando por não inserir outra ou então inseri-la. O mundo de valores e princípios, ele é fundamental nós observarmos. Quando recebemos a Cristo, o que fizemos? Mudamos de mundo. Continuamos morando em Xerém? Para mim, sim. Mas eu mudei de mundo. Continuo morando no planeta Terra? Sim, mas eu mudei de mundo. Faço parte de toda essa estrutura de galáxias? Sim, mas eu mudei de mundo no que diz respeito a valores e princípios. Meus valores e princípios hoje, certo, são diferentes do mundo que eu vivia antes. Mas, Cláudio, que mundo é esse? Você é um extraterrestre? Não. O mundo dos princípios e dos valores. Então preste atenção nesse texto, vai ser rapidinho. 2 Crônicas, um dos textos que, talvez um dos que eu mais preguei ao longo da minha caminhada. 2 Crônicas, capítulo 28, verso 1. Coloca na tela, por favor. 2 Crônicas 28, 1. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém, certo? Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi. Só um segundo. 2 Crônicas, capítulo 29. Volta no verso 1, santo varão. Ah, bem.
Eu já ia falar que a Bíblia estava errada. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos A mãe dele se chamava Abia e era filha de, verso 2, Ezequias fez o que era reto. O que era reto. Eu falo o que era reto, você só completa até a vírgula. O que era reto. O que era reto. O que era reto. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção agora, para falar comigo mesmo nesta palavra. E para falar, ó Deus, com essa diversidade de corações e realidades diferentes. Abençoa-nos, ó Pai, com toda sorte e bênção. Repreendemos toda a distração. Tudo aquilo que não provém de Ti caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso. Vamos dar uma olhada nesse texto, porque eu quero te mostrar na astúcia de um menino, de um rapaz de 25 anos de idade, chamado Acaz. Vamos olhar um pouco para a vida desse camarada, ver como ele precisou fazer revisões em algumas coisas. Mas a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, antes de entrar na história do Acaz, é te mostrar como o mesmo assunto pode ter 3 óticas diferentes. Talvez por isso muitas pessoas quebrem a cara. Porque nós vamos precisar de uma coisa chamada discernimento, sensibilidade, para tomar algumas decisões da nossa vida em ambientes cruciais. Por favor, seja equilibrado. Deus não precisa falar com você se você vai sair com a camisa amarela ou azul. Isso não é responsabilidade de Deus, é sua. Então, por favor, não se coloque diante de Deus como um débil mental. Vou abrir aqui o cardápio no restaurante para ver o que peço nesse menu, que eu quero agradar a Deus. Você quer agradar, coma. Tá certo? Louvado seja Deus. Então pare de querer se colocar numa posição onde tudo que você vai fazer, Deus tem que falar. Porque senão você não faz nada. E não pega versículo isolado para sustentar isso não. Que você vai ter problema. Certo? Agora também não queira fazer tudo na vida sem falar com Deus. Tem muita coisa na vida que se você não pedir oração a Deus, discernimento a Deus, uma direção, você vai quebrar a sua cara. Então tudo que nós vamos falar hoje é extrema. Sabe, esse extremismo maluco. Você não pode falar nada que o outro já diz, vai para o outro lado. Eu falei isso aqui e vou repetir. Certo? Eu respeito quem não come carne. É um direito que você tem. Você está entendendo? Agora, por favor, respeita quem come. E não vem com essa palhaçada de que eu não quero que um ser vivo morra. Acorda, Santinho. Acorda. Deixa eu te explicar uma coisinha. Você é o dos legumezinhos, da verdurazinha? Você sabe quando aquele arado... Eu, às vezes, vou cortar grama no sítio. Volta e meia a gente parte uma cobra no meio. Corta uma rã, uma perereca, uma lagarta. Você imagina uma produção em alta escala. Aquele lâmina passando, quantas cobras, perereca, sapo, rã, lagartinha. Quando joga aqueles produtos químicos, quantas borboletinhas, passarinho que não morre. Então não tem isso não, essa produção de larga escala. Um montão de bicho morre, mesmo que não seja a vaquinha. Então para com essas teorias malucas. Tá vendo? É só que você que fica mais chateado com a morte da vaca do que com a da cobra, ou da perereca, ou da rã. Meus ancestrais não criaram arco e flecha para correr atrás de um repolho. Que fique claro. Mas eu respeito. Eu tenho que respeitar. Se você comer aquela folhinha, eu gostaria que folhinha tivesse gosto de picanha, mas não tem. Então dá licença.
Pastor, o que você está querendo? Derrubar a folhinha. Não estou querendo derrubar a folhinha, estou querendo levar você para o equilíbrio. Você está entendendo? Chega lá no restaurante, tem alguém pedindo uma picanha, aquela coisa assim, aquela fumaça, aquela... Sangue de Jesus tem poder. Certo? Aí você olha para o lado, o que é que tem? Duas alfaces, uma cenoura, um picles, só troço fantástico, certo? Mas pastor, a gordura mata, a verdura também. Você já nasceu para morrer, não tem como não, você vai morrer, uma hora você morre, entendeu? Tá certo? É assim que funciona. Então, nossa proposta é mostrar às pessoas que precisa ver que o troço está muito desequilibrado, ou pode tudo, ou não pode nada. Ou anda vestido demais, ou anda pelado. Ou faz tudo, ou não faz nada. Devagar. Meu Deus do céu. Então, a mesma situação pode ser, olha como é que as coisas são. Vou te mostrar a mesma história. Bota para mim aqui, santo varão, e me ajuda agora para mim. 2 Samuel, capítulo 7, verso 2. 2 Samuel 7, 2. Olha só. E o rei disse ao profeta Natã. Quem foi que disse? Então vamos ver o que o rei Davi está pensando. Volta no 2. O rei disse ao profeta Natã: veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa... Verso. Então Natã disse ao... vá e faça tudo o que estiver no seu, porque o Senhor está com... Olha para mim. Davi, um homem de Deus, quer construir uma casa para Deus. Essa é a ótica dele. Eu moro numa casa de cedro e Deus, o Todo-Poderoso, não tem uma casa para... Então essa é a ótica de quem? De quem? De Davi. Então, segundo Davi, Deus está precisando de uma casa. Tá certo. Ele chama então o profeta Natã. E diz Natã: eu moro numa casa de cedro, mas Deus está, certo, numa tenda. O que Natã disse no verso 3? Vai e faça tudo o que estiver no seu, porque o Senhor é... Essa é a visão de quem? De Natã. Segundo Natã, Davi deve fazer do jeito que ele pensa. É a mesma situação. Natã disse: não, Davi, vai lá e faz conforme o seu coração, faz direitinho, porque Deus é com... Mas o verso de número 5: vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o... Você quer edificar um templo para minha habitação? Eu gosto desse ponto de interrogação, que é como Deus estivesse falando: ô querido, se a casa é para mim, deixa que eu peço. Olha o que ele diz. Falou com Natã: vai lá e fala para Davi. Davi está errado, você está errado, e eu até quero a casa, mas eu vou dizer como é que eu quero. Quem vai dizer sou eu. A ótica é de Deus. Nós temos a mesma situação. A casa. Na cabeça de Davi eu vou fazer. Na cabeça de Natã, faça o que tiver no seu coração. Na mente de Deus, não... Se a casa é para mim, vai fazer segundo o meu coração, não o coração dele, o que tiver no meu coração. Eu quero com essa medida, eu quero desse jeito, eu não quero barulho. A pedra tem que ser cortada lá, quando chega aqui só encaixa, tem que ser assim, assim, assim. O fogo tem que ser único, nunca pode apagar. Tem toda uma forma disso acontecer. E é assim que funciona. Eu estou mostrando a você que uma coisa pode ter três, pelo menos aqui, três óticas diferentes. A minha pergunta é só uma: a quem nós estamos a fim de agradar?
Muitas vezes nós estamos a fim de agradar os reis, os poderosos, os que ditam as coisas. Eles é que são importantes. Aquelas pessoas que nós elegemos como importantes na nossa vida. Aquelas que nós queremos impressionar de acordo com o que usamos, com o que aparecemos, ou que desejamos ser bem vistos por elas. Você tem todo o direito de agradar a quem você quiser. Eu só estou te apresentando aqui. Nós temos a ótica do rei, nós temos a ótica do profeta. Está assim de gente que chegou aqui, ó, iludida. E eu não estou falando que eu sou um líder religioso perfeito, não. Você está procurando perfeição em mim, ainda dá tempo de ir embora. Agora eu vejo pessoas que narram coisas que homens que são sacerdotes e que ocupam cargos como eu ocupo aqui, que se acham semideuses, decidindo e expondo coisas, fazendo coisas absurdas, que parece, muitas vezes, que as pessoas ou sofreram uma lavagem cerebral, ou têm problemas com raciocínio, com lógica. Então a minha proposta é mostrar a você aqui, hoje, Ezequias resolveu fazer o que era certo aos olhos do... E pronto, foi a decisão dele. Eu vou te mostrar o resultado, mas foi a dele. Isso não significa que você vai viver a mesma coisa que ele. Você vai viver a mesma coisa que ele, ou próximo do que ele viveu, porque nem sempre será a mesma coisa se você fizer a mesma coisa. Se não quiser, eu entendo perfeitamente. Tem gente que vem, pede um conselho, você instrui, dá uma ferramenta, ele vira, vai embora, faz tudo o contrário, depois vem reclamar com a gente sobre o resultado do que aconteceu. É estranho, mas é o direito que as pessoas têm e nós não podemos privá-las. Então o que ele tem na mão, só para você entender. Ezequias tem um reino falido deixado por seu pai Acais. Ele é rei da área do sul de Israel, de Judá, a parte de baixo. E não é de hoje que Ezequias vê a humilhação assolando sua nação. Volta e meia, os assírios invadem Judá, matando os homens que podem oferecer resistência, estuprando mulheres, levando crianças cativas. Por que eles não extirpavam de uma vez por todas, matavam todos? Era simples. Primeiro, porque não podiam matar, porque aquele povo estava sustentado por Deus. Segundo, não podia matar, porque era jogar fora recursos. Eu venho, roubo e vou embora, espero você se estruturar de novo. Então eu venho e roubo de novo. É assim que funciona. Ele cresceu vendo tudo isso. O pai dele estava desesperado, Acais, tentando resolver o problema. Ele também fazia revisões, porém erradas, como o Abner disse. Revisões erradas. Ele revisou e ele disse: a melhor maneira que eu tenho a fazer é me aliançar com alguém que me deixe mais forte. Não deu certo. Depois, então, ele começou a subir o tributo e a pagar mais do que era cobrado. E ele agora, certo, ganha, segundo ele, um pouco de admiração de seus algozes, mas que continuam o pressionando. Volta e meia, as invasões vêm, tudo acontece. E tem 2 garotos crescendo. O nome de um, Senaqueribe. Ele é filho de Tiglade, o rei da Assíria. O outro garoto se chama Ezequias. Ele também está crescendo. Porque em meio às crises, alguém vai crescer dentro de você.
uma postura, uma personalidade, eu não sei, eu não sou um profissional da área. Eu sei que nesse ambiente onde as coisas acontecem, alguém vai ter que aparecer. E é assim que acontece. Tem 2 garotos crescendo, o filho de Tiglade, Senaqueribe, e o filho de Acais. A diferença é só o seguinte: na casa do Tiglade, a fartura, a vitória. Na casa do Tiglade as coisas vão bem. O problema é na casa do Ezequias, onde tem estupro, onde tem morte, onde tem humilhação, onde tem saques. É só isso. Dor, choro. Sabe o que é pior? É que ele não é um garoto comum. Sabe o que é pior? É que ele é filho do rei. Quando ele passa na rua, as pessoas olham para ele e dizem o quê? Tudo isso que nos acontece é responsabilidade de vocês. Você viu o preço que pagou Bolsonaro por ter falado a besteira de que o Covid era uma gripezinha? Quantas pessoas botaram, certo, na conta dele a morte dos seus? Eu vi até em viaduto em São Paulo escrito. E aí a pessoa perdeu um ente querido, alguém fala uma besteira dessa, uma insanidade, que é o quê? Eu fico imaginando. Esse aqui não podia sair. Ele não era bem visto nem pelos seus, pela gestão de seu pai. Porém o pai morreu, porque uma hora a casa cai, meu irmão. O pai morreu. Morreu os 2. Morreu o pai do Senaqueribe e morreu o pai do Ezequias. Morreu Acais e Tiglade. E o que eles criaram? 2 filhos. Só isso. 2 rapazes. Um acostumado a vencer, rico, poderoso, cheio de si. Porque às vezes é isso que os traumas fazem. Eles são tão fortes que transformam as pessoas de bem em soberbas. A pessoa não pode ganhar nada que acha que é melhor que os outros. Vira um dublê de rico. Do outro lado, quem está crescendo? O Ezequias, 25 anos de idade. E aí Ezequias tem que assumir o trono. O pai dele morreu. Mas que trono é esse? Que casa é essa? Que herança é essa? Não deixou nada. Deixou o quê? Deixou foi minha mãe traumatizada com o homem. Me deixou o quê? Algumas escoriações na alma, que às vezes não é nem no corpo. O corpo é fácil. Mas são nas memórias, nas lembranças. Vida dura. E agora, o que esse garoto vai fazer? Ele precisa sobreviver. E ele vai sobreviver. 25 anos de idade, ele assume o governo. Um governo falido. Mas o texto é bem claro. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Pronto. O sucesso de Ezequias está em não querer agradar Senaqueribe. Em não querer agradar outras pessoas ou estruturas que poderiam apoiá-lo. O que ele queria era agradar a Deus. Então, o que ele faz? Não dá para copiar o pai dele. Já falei que o pai dele foi uma droga. Aí você quer definir para mim, eu até acredito na influência, mas você quer dizer para mim que todo mundo vai virar um produto do meio? Meu irmão, eu conheço a vida de muita gente aqui, e gente que é gente boa, e venceu, e rompeu. Pode ter alguns resquícios, é verdade, comportamentais, porque ninguém é perfeito. Mas foi para muito longe de onde estava a geração de seus pais e de seus avós, em questões econômicas, em questões intelectuais, naquelas áreas que o Abner citou aqui. Chegou a hora dele assumir, 25 anos de idade, olhou, não tem ninguém aqui, então eu vou imitar alguém, eu vou modelar, como a turma gosta de dizer. Quem? Davi. Um homem perfeito? Não. Um homem que aprendeu a se regenerar.
diante de Deus. É para lá que ele foi. Fez como fizera Davi, seu pai. E a Bíblia ainda faz questão de citar o nome da mãe dele. O cara não valia nada, mas a mãe me parece que era gente boa. E o cara está construindo. O que ele vai fazer agora? Primeiro ano, depois você lê capítulo 29, que é muita informação. Primeiro ano do seu reinado, primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. Que portas? As portas da casa onde Deus morava. Que o pai dele fechou. O pai de Ezequias fechou. Ezequias abriu. Os sacerdotes que trabalhavam na casa perderam o emprego. Foram fazer outra coisa, trabalhar em lavoura, sei lá o que foram. Mas assim que Ezequias assume, ele chama os sacerdotes e os levitas, diz: sacerdotes e levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, e tirai da casa do Senhor toda imundícia. Nós vamos mudar esse negócio aqui, meu irmão. Chega, acabou. Chega uma hora que você tem que dar um basta na sua vida. Chega na hora que você tem que dizer: isso não interessa se vovó viveu, se mamãe viveu, se fulano viveu, chegou na sua vez e você decide se vai viver ou não. Isso pode ser uma questão econômica ou pode ser uma herança genética de um câncer ou de qualquer outra coisa. Abre as portas do Senhor, repara, né? E aí ele restabelece o culto. O outro rapaz está vivendo a vida dele, mas está chegando o tempo que a Síria vai invadir. Havia uma série de coisas, eu não tenho como falar agora, certo? Guerras eram travadas em momentos onde questões climáticas eram favoráveis, tá certo? Basicamente todos eles tinham a mesma estrutura, então não fazia a mínima lógica estabelecer uma guerra em ambientes frios demais, certo? Onde eles estavam, porque senão eles venciam a guerra contra o inimigo e perdiam a guerra para a hipotermia. Então tem uma série de coisas envolta nisso. Mas ele agora tem culto. As coisas estão bem. Tá certo? Sabe o que ele faz? Ele celebra a Páscoa. Isso. Ele manda chamar todas as tribos, trazer seus representantes e celebrar a festa que comemorava a libertação, o agir e o mover de Deus no deserto. Como Deus entrou no Egito e tirou aquele povo com mão forte, ó, aqui, ó. Esse é o campo de batalha. Deixa o Satanás ou a situação que aconteceu com você te deixar pessimista, negativista, fazer com que você tenha uma ótica ruim a seu respeito e a respeito da sua situação, fazer com que você nunca estabeleça nada de concreto. Se eu perguntar para você de quanto dinheiro você precisa, sempre é muito. Quanto dinheiro você precisa? Muito. Claro que tem que ser muito, porque muito não é um valor definido exato, e é por isso que você nunca alcança. Se você planeja alguma coisa, a primeira coisa que você tem que saber é quanto você precisa. É dizer um número para você mesmo, é dizer um número para Deus. Nós precisamos ser mais assertivos em nossas decisões. Ezequias sabe, a mente daquele povo está contaminada, então vamos trazer uma festa. A festa de quê? A festa que vai trazer a memória. Aí, turma, olha o que Deus fez lá, e o Deus que fez é o mesmo que faz. Sabe o que ele faz? Pede oferta. Pastor, ele pede oferta para um povo falido? Pois é, porque o que Ezequias está trabalhando não é com o preço, é com o valor. Aquela oferta é para Deus, sim ou não? E Deus é dono do ouro e dá isso. Então o que Deus quer de cada um de nós é que façamos o melhor. E aí as coisas estão acontecendo. Vamos lá, está acontecendo onde? Internamente. E Senaqueribe? Senaqueribe sabe nada disso. Senaqueribe está vivendo a vida dele.
Mas o que está acontecendo em Judá? Ah, Judá tem agora um cara chamado Ezequias. Quem é ele? Ele é filho do perdedor, Acais. Então deve ser outro perdedor. Não. Então deve ser um outro pecador. Não. Então deve ser um outro desequilibrado. Não. Mas por que não? Porque ele decidiu não ser. Você está entendendo? Ele decidiu que não ia ser e pronto. Agora sabe o que acontece? Nada. As coisas estão acontecendo normalmente. Até o capítulo 30. Põe aí para a gente adiantar. Capítulo 30, verso 1. 2 Crônicas. 2 Crônicas 31. Segunda Crônicas, capítulo 30, verso 1. Tá ruim, irmão? Depois disso, repita comigo, depois disso. Disso o quê? Vamos voltar aqui? Depois de abrir as portas, acender as lâmpadas, queimar incenso, fazer a Páscoa, pedir oferta, restabelecer culto. Depois de tudo organizado, pensa num cara fiel. Depois disso, olha só, que beleza. Ezequias enviou um mensageiro a todo Israel, certo? E escreveu também cartas para as tribos de Efraim e Manassés, para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém para a celebração a festa que celebrava a libertar, capítulo 32. Foi? Depois dessas coisas, repita comigo, depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de... O cara acaba de fazer a festa da libertar, vem um miserável fazer um cerco de aprisionamento, sim ou não? Seu nome é? Quem ele é? Ele é filho de Tiglade. Senaqueribe cresceu vendo derrota? Sim ou não? Não. Ele é rico, poderoso. Seu exército é um dos maiores da época, amém? Pois é. E o outro tem o quê? Nada, só cultinho. Fumacinha, sacerdotinho, uns bichinhos gritando porque está sendo sacrificado. E ofertinha, só umas ofertinhas pequenininhas. E o outro cara lá está bonitão. É isso que está escrito aí, mais ou menos isso. Aí vem o tal do Senaqueribe, rei da Síria, invade Judá, sitia as cidades fortificadas com a intenção de fazer o quê? Isso. Por quê? Porque está na memória de todo mundo quem? Acais. Quem aqui já brincou de carniça? Que a frase era: quando eu bato, todo mundo bate. Isso. Também fui criança. Agora vem o Senaqueribe com força total. Lá vem ele. Olha o que Ezequias disse no verso 7. Olha que texto animador. Imagina se você estivesse lá e eu fosse Ezequias. Olha, aí eu falando para vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo nem por causa do rei nem por causa de toda a que está com ele. Olha o final do texto, como é que é maneiro. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Tem uma multidão e nós um só, alguém, indefinido, alguém.
oculto. Alguém. Eu imagino, falei, ô Zequias, você é doido, maluco. Você não queria quebrar, o pai dele era terrível, igual Roberto Carlos. O cara é difícil. Para piorar, o cara sabe fazer guerra. Bota o verso 13, já estou terminando já. Põe o 13. Se não precisasse trazer a memória, ele trouxe. Vocês não sabem os que os meus fizeram com todos os povos das outras? Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar o seu país das minhas? Olha só! Bravo, Sinaqueribe! Falou aí, tradução, vou botar minha tradução agora, Cláudio Duarte. Aí, maluco, é melhor vocês se render. Papai arrebentou o seu, porque seu pai era um Zé Ruela, e agora eu estou substituindo o papai, e esse tal de Ezequias aí, ó, que está querendo enganar vocês, ele está falando para vocês adorar um Deus só, ó, nós já ganhamos tudo, ó. Tudo. Nós vamos chegar aí, vamos arrebentar vocês. Está escrito aí, ó. Verso 20. Põe aí, santo varão. Então, o rei e quem? E, ó, deixa eu dar agora aqui uma chave não. Chave não. Dá outra coisa. Isso aí é um controle. Tá certo? Tu tá andando com quem? Quando o bicho pega, o rei Ezequias chamou quem? O profeta Isaías. Tu tem que andar com gente, certo? De controle. Para andar perto de tu. Ele chamou Isaías e falou: Isaías, meu filho, o Sinaqueribe está aí ameaçando nós ler uma carta. Se você ler a carta que o Sinaqueribe mandou, está aqui, ó, que não dá tempo de eu ler. Pensa numa carta, falou: olha, eu vou arrebentar vocês, vou arrebentar meu pai, arrebentou o pai de vocês, quero ver quem é o Deus de vocês para livrar vocês das minhas mãos. Se eu oro, eu ia orar assim: Senhor, eu estou aqui com Isaías, eu trouxe Isaías aqui, profeta do Senhor, vim falar com o Senhor do Sinaqueribe aí, ó, eu abri portinha, acendi lâmpada que papai fechou, o sacerdote está tão bonitinho, tudo de branquinho, tem cultinho, tem canção, poderoso Deus, tem, saindo fumacinha, a dinheiro tem muito não, que eles não tinham quase nada, certo? Mas tá tudo lá. Aí o Sinaqueribe vem, sabe o que ele falou? Ele falou que eu não sou nada, que eu sou mentiroso, e isso eu nem ligo, senhor. Mas se o senhor escutar o que ele falou do senhor, eu estou aqui para fazer fofoca não, mas se eu sou o senhor, comigo eu nem ligo não. Eu sou um pobre mortal, mas se eu sou o senhor, eu ia fazer uma fofoca desse tamanho. Oraram por favor, em nome de Jesus Cristo Nazareno, quando for orar, diga o que é. Pastor, o que você tá... Eu fui orar eu viajei, me levaram para orar numa oficina. Pastor, o senhor pode orar aqui? Eu falei, claro. Então vamos orar? Eu falei, não, peraí. Orar por quê? Qual é o propósito da oração? Não, pastor, eu acabei desfazendo uma sociedade, então o meu serviço era um serviço visto de uma forma melhor do que o do meu ex-sócio, então ele está me perseguindo com inveja, eu estou enfrentando algumas dificuldades com permissões, com autorizações para manter a minha oficina liberada, ela é na América, certo? Eu estou precisando ampliar, e ele foi me dizendo o motivo.
Quando você for orar, por favor, seja pontual na sua oração. Senhor, me abençoa. Ele já tem te abençoado. Agora, o que você quer? Oraram por causa disso e clamaram o que eles precisam? Eles precisam de socorro. Verso 21. E o Senhor enviou um que destruiu todos os homens e o chefe dos príncipes do arraial do rei e este, o rei da Síria, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua. Quando ele entrou no templo do seu Deus, seus próprios filhos ali o mataram. Isaías orou com Ezequias e Deus enviou um anjo. Mas pastor, eu não consegui entender onde o senhor vai encaixar a revisão. Bom, eu expliquei a vocês que a gestão de Acais foi terrível. A de Ezequias foi muito bem sucedida. Ela se resume a um versículo, para mim. 29:10. Volta em 2 Crônicas 29, põe apenas o verso 10, por favor. Eu acho que é o 10, sim. 2 Crônicas 29. Agora estou resolvido. Decisão. Em algumas traduções, agora estou decidido. Estou. Não é plural, é singular. Agora eu estou decidido. Eu decidi. Eu decidi como marido, eu decidi como pai, eu decidi como chefe de família, eu decidi como crente, eu decidi. Eu estou decidido a fazer uma lei. Pronto, acabou. A história desse cara mudou aqui. Se você vê o que ele descreve, ele diz: nossos pais apagaram as lâmpadas, fecharam as portas, não queimaram incenso, viraram as costas para o Senhor Deus de Israel. Agora eu estou resolvido a fazer uma aliança. Ele vai dizer, para que o furor da sua ira se afaste de... Ele diz, eu vou tomar uma decisão no singular para livrar todos. A responsabilidade era dele. Deus enviou um anjo. Um anjo. E o texto diz, volta lá no 32, por favor. Já estou acabando, mas apesar de que eu estou na hora. 32. Bota o 10, que é onde nós estávamos na oração. Isso. Agora me perdi, mandei você voltar. É verso 20. Isso, oraram por causa disso ao céu, clamaram ao céu, verso de número 21. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens. Todos os homens. Todos os homens. Note que o anjo não matou covarde. O anjo só matava valente. Porque preste atenção. Quando Acais perde, a fama de Israel foi negativa, sim ou não? Sim ou não? Então todo mundo tinha uma fama ruim na boca a respeito de Israel. Deus quer reverter isso. Ezequias fez o contrário. Ele reviu, e o que ele fez? Abriu a porta que o pai fechou, acendeu a lâmpada que o pai apagou, empregou os sacerdotes que o pai demitiu, celebrou a Páscoa que o pai não celebrava mais. Ele fez tudo o contrário, por causa de uma decisão. Agora estou resolvido, pronto, o Senhor nos chamou para queimar incenso, e é isso que eu vou fazer. Mas agora, nesse texto, os homens valentes morrem, e o que acontece com os covardes? Fogem.
Para que os covardes fogem? Para contar para os outros que agora Judá merece respeito. Eu imagino os homens correndo, voltando para casa, com o anjo. Chegando lá, cansado assim, ó. Judá não tem soldado, não. Judá não tem nem arma. Mas, maluco, Judá tem um anjo. E alguém deve ter falado, um só? E quem fugiu falou, se tem dois, eu não chego aqui. Mas o mais legal não é isso. Você lembra que mataram Senaqueribe? Sim ou não? Mataram ele, não mataram? Pois é, agora todas as nações vizinhas ficaram sabendo do tal anjo. Aí eles juntavam dinheiro, botavam naquelas caravanas e trazia para quem? Para o Zequia. Depois você lê, porque eu acho mó barato. Eles estacionando aqueles carros assim. Eu imagino Zequia bem assim, ó. Sou assim com o anjo matador. E aí, os caras chegavam perto do Ezequiel, lê, depois está lá, que eu não vou ler não, só de raiva. Não, vou ler por causa do tempo. Os caras chegavam e falaram, Ezequiel! Falei com o Senaqueribe. Falei, Senaqueribe, Ezequiel não é a carne, não. Ezequiel é um menino decente. Tá? Falei para ele, Ezequiel, não se meter contigo. Tá? Eu trouxe aqui os presentes para tu. Valeu, Ezequiel, ó. Ninguém aqui quer brigar. Ninguém aqui quer brigar com... Certo? É ou não é? Vai que é um espírito de John Wick. Eu aprendi uma coisa há muito tempo nessa história. O poder de uma decisão. Não se vitimize. Eu não sei quantas áreas você precisa rever. Eu não sei o que você precisa organizar. Eu só quero te mostrar que Ezequias fez tudo certo. E mesmo fazendo tudo certo, Senaqueribe se levantou. O que indica que fazer tudo certo nem sempre é garantia de que você ficará imune de sofrer uma retaliação e uma guerra. Mas um obediente, quando está em guerra, os céus estão de olhos abertos para defendê-lo. É só isso. Vão pelejar contra a sua empresa, vão pelejar contra o seu casamento, vão pelejar contra os seus filhos, podem pelejar do jeito que for, mesmo você estando em obediente. Mas, meu irmão, onde você não puder defender, lá vai estar um anjo de pé para proteger e agir a seu favor. Vale um amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu queria que você entendesse algumas coisas. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de decisões, de ações, de escolhas. Eu queria ministrar a vocês hoje uma outra palavra, mas essa foi o que me veio por orientação. Deus, quando você olhar alguém vivendo uma vida talvez um pouco mais leve, talvez um pouco mais suave, talvez nem seja a realidade que você acredita. Talvez a vida daquela pessoa seja muito mais difícil e desafiadora
do que você pode imaginar. Mas como você não tem acesso, e talvez você olhe apenas o momento que a pessoa está vivendo, você não conhece a história daquela pessoa. Então eu tenho aprendido que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de decisões. E quando você decide errado, inevitavelmente, você que já teria suas guerras, que seriam comuns, você vai trazer para a sua vida batalhas que talvez nem precisaria viver. Então eu vou te mostrar hoje. Eu peguei 5 capítulos só para você entender o contexto. Obviamente eu não vou ler os 5, mas eu queria que em casa você lesse o primeiro livro do profeta Samuel, a partir do verso, ou do capítulo 27, ou seja, 27, 28, 29, 30 e 31. Esses 5 capítulos, para que você entendesse o contexto e a importância dessa história. O tema da minha mensagem é as guerras de cada um. As guerras particulares de cada um de nós. As guerras cujas quais nós sequer, às vezes, elas são tão intensas, elas são tão fortes, certo? Elas são em áreas tão particulares que nós, às vezes, vivemos e sequer temos coragem de pedir ajuda para alguém enfrentar conosco. Guerras que você consegue pedir ajuda, pedidos cujos quais você pode relatar para outras pessoas pedindo ajuda em oração, não costumam ser as grandes guerras de fato da vida. As guerras mais perigosas são aquelas cujas quais você sequer pode repartir, sequer pode pedir oração, ou se pedir oração, não pode dizer o propósito pelo qual a pessoa está orando, o que você tem vergonha, tem receio de que a sua história ou essa sua batalha chegue até outra pessoa. Então nós vamos começar aqui, 1 Samuel 27, verso 1. Coloca, por favor. Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isso para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel, somente até aí. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Bom, para você entender, na verdade, eu vou chegar em Ziglag. Mas antes de chegar a Ziglag, é importante nós entendermos o que está acontecendo aqui. Davi era um anônimo, um Zé Ninguém, um borra-botas. Ninguém sabia quem ele era. Ele é o filho mais novo de uma família que não é muito relevante em Belém. Porém, por causa de um ato heróico, por vencer num duelo o maior oponente dos inimigos, o gigante Golias, nativo da cidade de Gate, Davi ganha o respeito de todo Israel. Agora todas as pessoas sabem quem é o filho de Jessé, o menino que apacenta umas poucas ovelhas, que anda com um pedaço de pau e uma pequena tiradeira, que carrega consigo um instrumento musical
Este menino sai do anonimato e ganha prestígio. Os soldados agora sabem quem ele é, pois ele salvou a vida de muitos. As mulheres agora gritam seu nome, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Porém, com este ato heróico, bravio, Davi vai enfrentar um sério problema: a perseguição do rei de Israel. Saul vai se tornar implacável e quer matá-lo. A inveja de Saul se acende, porque se você pensa que as coisas vão tornar-se mais fácil quando você começa a vencer, se você pensa que as coisas vão se tornar mais suaves, você está muito enganado. Muitas vezes, quando as coisas começam a acontecer a seu favor, as perseguições, as invejas, as intrigas, elas sobrevêm sobre você. Isso causa confusão na maioria de nós, porque se estamos obedecendo, se estamos oferecendo o melhor de nós, por que é que as pessoas vão nos perseguir? Por que é que vamos ter problemas? Foi mais fácil, lidar com o rei. Foi mais fácil, ou melhor, foi mais fácil lidar com o leão, com o urso, com o gigante, com perseguições que eram externas. Mas agora as perseguições não são mais externas. Agora a perseguição está dentro de casa. Quem está perseguindo é o rei, é Saul. E Davi está cansado de fugir. Ele teve que abandonar sua família. Ele teve que abandonar tudo. Ele é um foragido sem crime. Que crime cometeu Davi? Nenhum. Mas ele está fugindo. E esse é um texto que lemos, que ele está cansado. Ele não tem mais para onde fugir. Então ele diz para ele mesmo: algum dia eu vou perecer na mão de Saul. Eu não tenho mais para onde fugir. Saul vai acabar me matando. Bom, ele tem uma ideia. A única ideia que ele tem é: eu vou fugir para a terra dos filisteus. Eu vou falar com Aquis, o rei de Gate, e vou pedir asilo. Eu vou pedir para ficar lá. Presta atenção. Davi está querendo fugir para a terra do inimigo que ele matou. Porque a terra do inimigo, naquele momento, ela é menos perigosa do que sua própria terra. O povo inimigo, para ele, é mais confortável. Porque já que ele sabe que está no meio de inimigo, ele é mais vigilante, ele está pronto. Mas quando nós achamos que estamos no meio de amigos, e na verdade estamos no meio de inimigos, isso pode, certo, ser muito mais prejudicial. E é isso que ele está dizendo. Eu vou optar a sair dos termos administrativos de Saul. Eu vou sair das terras que ele domina. E eu vou para a terra dos filisteus. Eu vou para Gate. Mas lá ninguém gosta de mim, mas aqui também não. Mas lá as pessoas me perseguem, mas aqui também. E para mim é melhor eu estar num lugar onde eu já sei que eu tenho que me manter vigilante, do que estar num ambiente onde eu possa, ou acabe sem notar, abrindo a guarda. Então é isso. O capítulo de número 27, ele vai falar desse episódio.
o momento em que Davi foge de Saul e vai pedir abrigo em Gate, no meio do povo filisteu, com Aquis. Aquis o recebe estranhamente, certo? Davi está com 600 homens e nem todos eles são gente boa. Eu já vou te mostrar isso mais à frente. Mas ele está com 600 homens, então de certa forma ele é uma ameaça. Mas Aquis o recebe e diz a ele: fica comigo em Gate. Mas Davi disse: eu não quero ficar em Gate. Eu não vou ficar aqui. Porque eu sei que os caras daqui não gostam de mim. Eu sei que as coisas aqui não serão fáceis. Não. Eu não quero ficar nesse ambiente. Não. Me arruma uma terra, Aquis. Me arruma um lugar. Aqui. Onde Saul não vai vir me pegar e onde eu não quero ninguém me olhando com carinha virada, com bico. Com as pessoas, porque ele sabe, a família de Golias mora em Gate. Então, inevitavelmente, ele teria problemas para ficar lá. O que eu quero te mostrar é que a vida desse cara não é esse mar de rosa que às vezes você vê as pessoas pregando. Eu quero que você entenda que não foi fácil para ele. Não. É um cara obediente, pelo menos até o presente momento. Lá na frente ele vai deslizar, não é perfeito. Mas a situação não é fácil para ele. Ela não é cômoda para ele. Ele diz: me arruma um local. E aí Aquis disse: eu vou te dar Ziglag. Vai para lá e se estabeleça em Ziglag. E assim faz Davi. Vai poder dormir tranquilo. Vai poder ficar um pouco em paz. Porque isso não vai resolver o problema dele, mas pelo menos é um pouco de refrigério. Deixa eu te falar uma coisa: eu não sei há quanto tempo você está lutando. Eu não sei há quanto tempo você está batalhando. Mas aprenda uma coisa: em alguns momentos você tem que criar para você um ambiente de refrigério. Que senão você não vai suportar. Você precisa continuar vivo quando o milagre de Deus acontecer. Porque senão você sofre tanto que quando o milagre chegar, você não tem nem mais prazer de vivê-lo. Davi está vivenciando isso. Ele está na terra dos filisteus? Sim. Pode dormir tranquilo? Pode. Tem gente olhando para ele diferente? Não. Ele está vivendo pelo menos um momento de paz. Mas aí, os filisteus resolvem fazer guerra contra Saul. Agora Aquis vai sair numa incursão contra Saul. E Davi está morando nas terras de Aquis. Os 600 homens que estão com Davi vão lutar agora do lado oposto. Na primeira guerra ou na primeira batalha, Davi é um soldado que milita por Israel. Agora Davi vai lutar contra Israel. Olha só, contra seu próprio povo, contra sua própria nação. E deixa eu explicar uma coisa a você, queridos. Davi poderia ter matado Saul a hora que quisesse. Aliás, ele foi instruído por seus soldados a matar Saul, dizendo, seus soldados disseram a ele: o Senhor está entregando o teu inimigo. E Davi disse: eu não vou matar o ungido do Senhor, eu não vou matar, eu não vou. Presta atenção, o cara está querendo matar ele, e ele tem a oportunidade de matar o cara e não faz. Pastor, o que você está querendo dizer? Que às vezes
para não fazer o que para você seria tão fácil, requer de você muito mais coragem e valentia. Tem gente que está te tratando mal, fazendo coisas que não deve contra você, e não tem 1/10 do poder que você tem. Se você levantasse para agir, você destruiria essa pessoa. Mas por favor, aprenda. Davi não faz nada contra Saul. Mas ele está na batalha. Ele vai com Aquis, mas caminhando com Aquis, os príncipes dos filisteus chamaram o rei e disseram: ô majestade, que história é essa? Nós vamos levar esse indivíduo aí conosco, esse Davi? Ele vai trabalhar para o nosso lado? Isso aí não tem caráter não, meu irmão. Quando nós chegarmos lá na batalha, sabe o que vai acontecer? Você lembra? Ele é daquele povo de lá. Ele se levanta e vira o inimigo contra nós. Não vamos levá-lo. Não vamos. Ele não vai conosco. Aqui chama Davi e diz Davi, capítulo 29. Davi, você é um cara legal. Eu confio em você. Até hoje você foi honesto comigo, mas os meus príncipes não querem a sua companhia. Preste atenção. As coisas também não estão resolvidas, não. Os filisteus fazem questão de dizer que não querem ele por perto. Bom, ele não pode ficar no seu povo. Por mais tranquilidade que ele tenha no ambiente dos filisteus, ele também não pode ficar, porque os filisteus não têm prazer na sua presença. Mas a guerra está estabelecida. O capítulo 29, Davi é dispensado. Aqui diz: volta para Ziglag, cara. Pode ir. E nós vamos contra Saul. Nós vamos pelejar contra ele. Meus príncipes não querem a sua presença. E aí o capítulo 30 entra em cena. E agora, quando Davi volta para Ziglag, o problema está estabelecido. Os amalequitas entraram em Ziglag, queimaram a cidade toda e levaram cativa todas as crianças. Escute bem isso aqui, o soldado de Cristo. Olha só. Saul está vivendo a guerra dele lá, contra os filisteus. Davi não vai para a guerra contra Israel, mas vai enfrentar a guerra contra os amalequitas. Isso demonstra que tanto Davi quanto Saul têm suas guerras. Porque eu tenho a minha, você tem a sua, Geraldo, Reinaldo, você tem a sua, Abner, você tem a sua, Mary, você tem a sua. Cada um de nós temos as nossas guerras, as nossas batalhas. Saul está vivendo a dele contra os filisteus. Davi, que está pensando que não vai lutar, volta para casa. Quando chega em casa, o que vê? O caos. Cadê as mulheres, as crianças, a cidade? Capítulo 30, verso 6. Coloca para mim, por favor. Vamos ver. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em... Que povo? Que povo que quer tacar pedra nesse cara? Que povo que você acha que quer tacar pedra nele? Se quando ele volta para Ziglag não tem nada, quem é que está querendo tacar pedra nele? Todos os homens.
Agora, seus próprios homens, certo? Querem apedrejar porque estão amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. O cara está num ambiente, irmãos, onde está ruim de tudo quanto é lado. As coisas não estão boas para ele, não. Se você olhar nessa situação, você vai ver para onde é que ele vai. Mas Davi se reanimou no seu isso. Ao contrário de Saul, que está lá vivendo as suas batalhas, Davi também está vivendo a dele. Saul é um homem de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim, foi por isso que Davi não o matou. Davi também é um homem de Deus, sim ou não? Isso. Mas cada um está vivendo sua batalha. A diferença entre Saul e Davi é que Davi tem um lugar para se reanimar. E esse lugar é o... Então eu vou te dizer uma coisa. Provavelmente você está cansado. Provavelmente às vezes você está desanimado de lutar pelo seu casamento, pelos seus filhos, com sua saúde, seus negócios. Quer com um estranho filisteu, quer com um irmão judeu. Você pode estar cansado. Você precisa de um lugar para reabastecer. E esse lugar é o Senhor. Ele é uma fonte inesgotável, porque tem dia que dá vontade de jogar tudo para o alto, irmão. Tem dia que dá vontade de desistir. Tem dia que dá vontade de dizer, chega, eu estou cansado. Senhor, se o Senhor me der, eu não quero mais. Nesse dia, vai para os pés do Senhor. E o Senhor vai estar lá. E se reanima nele. Aguarda, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Olha só. Ele se fortalece no Senhor. Mas olha que coisa interessante. Verso 22, capítulo 30, verso 22. Põe para mim, por favor. Isso. Não, dá uma olhada, irmão, aí, porque é o capítulo 30, o verso 22. Esse computador não é crente, não. 1 Samuel, capítulo 30. Vou parar de pregar assim, usando o texto aqui. Você pode ler para mim o que está escrito nesse texto? Presta atenção. Oh, não. Olha para mim. Que tipo de homem Davi está andando? Na igreja do Davi, tinha os perversos e os... Isso. Ele trabalha com perverso e maligno? Sim ou não? Ele trabalha com gente boa, crente, decente? Sim ou não? Sim, mas também tem perverso. Onde, pastor? Na igreja. Tem perversos. Tem malignos. Sim ou não? Isso. E Davi trabalhava com essa turma, sim ou não? Isso aí. Joio junto com... E quem é que resolve isso? Pastor ou o Senhor? Pois é. E a obrigação sua saber que na congregação tem perversos e malignos. Então proteja-se contra os perversos e malignos. Cuidado com quem você conta as coisas. Tempo atrás uma irmã falou, vou sair dessa igreja porque aqui só tem fofoqueiro. Eu falei, não só tem não. Também tem. Tem muita gente túmulo. Mas tem gente que é outdoor. Você falou, vai contar para todo mundo, sim ou não?
E a irmã contou que o marido dela não estava muito legal. Uma irmã que... A irmã não guardava dinheiro, imagine o segredo. A irmã contou para todo mundo. Aí ela queria sair porque na igreja tinha fofoqueiro. Aí eu falei com ela, tem fofoqueiro mesmo. É porque fulano é uma fofoqueira, língua de trapo. Falei, fofoqueira, língua de trapo dos infernos. Ela é mesmo. Eu falei, mas eu queria saber quem foi a fofoqueira dos infernos que contou para outra fofoqueira dos infernos. E ela falou, aí fui eu, não sou fofoqueira dos infernos, não. Então é obrigação sua descobrir para quem você empresta dinheiro. Aí empresta, não fala com o pastor, mas quando o irmão não paga, pastor, o senhor tem que fazer. Fulano paga. Eu não tenho nada. Lasque-se você que emprestou. Receba na outra vida. É verdade. Davi, o irmão até tirou dali. Tá certo? Então tinha com ele perversos e malignos. Homens difíceis de lidar. Gente de dura serviço. Porque a vida faz assim. Seria tão bom se só mandasse para você gente boa, docinho. É assim que a vida faz? Não, tem gente que presta e tem gente que não presta. Tem aproveitador e gente que vai te ajudar. Sim ou não? Tem gente boa e gente ruim. Tem filho de Deus e filho do... E é obrigação sua, não é minha. Eu tenho que achar quando vai se relacionar comigo. Você tem que ficar esperto. Porque tem perverso e mal. Parecendo até filme de terror. Mas tem, certo? E qual é o problema aqui? É que, olha só o que vai acontecer. Davi vai à batalha contra os amalequitas. Você sabe por que Saul perdeu o governo? Saul perdeu o governo porque Deus mandou ele ir e matar quem? Os amalequitas. Se Saul tivesse matado os amalequitas, Davi não estava lutando com os amalequitas. Deus havia dito: mate os amalequitas. Não brinque com esses caras. Não brinque com esse hábito. Não brinque com essa pessoa. Não brinque com este relacionamento. Não brinque com isso, porque isso vai se tornar para você um grande inimigo que vai lutar contra você ou contra seu filho. Contra você ou contra alguém que vai vir depois de você. Não brinque. Davi entra na batalha contra os amalequitas. E sabe o que acontece? Ele vence. Foi lá, derrotou os amalequitas, pegou as suas 2 esposas, pegou seus filhos, os homens que queriam apedrejá-los, estes homens aí que dentre eles tinham os perversos e os malignos, eles agora também resgataram suas famílias. Davi agora está voltando vitorioso de uma batalha. E Saul? Saul está pelejando a dele. A batalha de Davi não é responsabilidade de Saul. E a batalha de Saul não é de responsabilidade de Davi. Porque cada um tem sua própria batalha. Tem batalha que dá para arrumar um aliado? Tem. Mas tem batalha que é duelo. Davi e Golias. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Cadê o meu aliado que disse que ia estar no monte quando o inimigo viesse? Ele não veio. E quando quem disse que te ajudaria não vai te ajudar, só tem um socorro bem presente na hora da angústia. O meu socorro vem do que fez o céu e a terra.
É com Ele que nós podemos contar. Eu não interessa se você tem pai, se você tem marido, se você tem pastor. Não interessa, meu irmão. Tem batalha que é você e Deus. Se Ele não entrar, ninguém entra para te defender. É assim que funciona. É desse jeito. Porque se Deus não entrar com providência a nosso respeito, o inimigo vai nos destruir. Davi agora está voltando. Só que quando ele estava indo para Ziglag, 200 de seus homens não tinham mais força. Até porque você deve saber que para tocar um exército, uma coisa é essencial: comida. E arrumar comida para 600 homens e água não é fácil. Então 200 homens de Davi não conseguiam, ou não conseguiram ir a Ziglag. Mas ficaram guardando os suprimentos, as bagagens, enquanto os 400 foram. E 400 foram o suficiente para vencer os amalequitas. Por quê? Porque Deus era com Davi. Deus era com ele. Então, quando ele volta, deixa eu ler. Então todos os perversos e malignos dentre os homens que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que salvamos. Que cada um leve a sua mulher e os seus filhos e se vá embora. Olhe bem. Os 400 homens voltaram e disseram: eles não foram conosco. Eles ficaram aí guardando a bagagem. Então eles não vão levar nada. Eles que levem apenas sua esposa e os seus, e se dê por satis. Aí entra o homem de Deus. Você sabe por que esses 400 homens estão dizendo isso? Porque na cabeça deles, quem foi que ganhou? Eles. E quando você pensa que é você que vence, ninguém tem direito na sua vitória. Quando você pensa que o dinheiro que você tem é seu e é só para você, é porque você tem certeza que Deus não fez nada para você prosperar. Eles não fizeram nada. Nós é que vencemos. Então não vamos dar nada para eles. Verso 23, coloca. Porém, Davi disse: meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Aí, meu irmão, segura essa aí, que pode não ser legal. Tudo que você tem, só tem porque o Senhor te deu. E boa parte do que você não tem, se você tivesse feito a coisa certa, teria. Boa parte do que você não tem porque não foi buscar, porque o que é seu fica lá, e ninguém pega o que é seu. Não tem essa história não. Davi, certo? Está dizendo: o Senhor nos deu, Ele nos guardou e entregou em nossas mãos o bando que vinha contra nós. É isso aí. Eles ficaram guardando a bagagem. Agora, olha o verso 26. Quando Davi chegou a Ziglag, enviou parte do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: este é um presente para vocês, tirado do despojo dos inimigos do... E quem não foi, ficou orando. Que nem toda batalha é feita no campo não, meu irmão. Tem batalha que é no joelho. Tem batalha que é na madrugada, é na presença do Senhor. É assim que funciona. Davi sabia disso. Os anciãos não puderam ir à guerra, mas ele envia presentes. E diz para os caras: está aqui uma parte do despojo dos nossos Capítulo 31, verso 4.
Está aí, ó. 31:4, por favor. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos. Você lembra de alguém usando essa palavra? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus? Preste atenção. Saul também está lutando sua batalha. Saul também está lutando sua guerra. Enquanto Davi luta dele, Saul luta dele. O Deus de Davi é o mesmo Deus de Saul. Saul perde a guerra, Davi ganha a guerra, porque Deus ama mais a Davi do que a Saul. Sim ou não? Me ajuda aí, gente. Sim ou não? Não. Então, quem perdeu? Davi disse que quem ganhou a guerra dele foi quem? E quem perdeu a guerra de Saul? Quem foi que perdeu a guerra de Saul? O Saul. Quem perdeu a guerra do Saul foi o Saul. Porque o nosso Deus, ele não perde. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Mas cada um trava sua própria guerra. Davi sai vencedor, Saul sai perdedor. E o que é isso? É a igreja. A igreja tem muitos Saul. Pessoas que desobedecem, negligenciam, brincam com coisas perigosas, resolvem fazer o que lhe dá na cabeça. São crentes. Sai de casa para obedecer. Quando Samuel chega até Davi, até Saul, certo? E diz para ele: Deus mandou você ir aos amalequitas e matar a todos. Saul sai de casa para obedecer, gente. Mas no caminho, entre a casa e o local da batalha, alguma coisa aconteceu na cabeça dele que eu não sei. Eu não sei quanto tempo levou para isso acontecer. Para brincar com alguma coisa perigosa, transformar-se essa coisa perigosa numa grande arma contra ele mesmo. A minha proposta hoje, com essa palavra, é mostrar que cada um de nós temos as nossas guerras, as nossas batalhas. Enquanto tem gente perdendo, tem gente ganhando. Mas todos estão lutando. Está todo mundo lutando, meu irmão. Para aí para falar com o Robson e vai ver as lutas do Robson. Conversa com o Cláudio, com o Eliezer. Isso. Vai lá, fala com o Bruno. Vamos embora. Fala com o Caio aí. Pergunta o Renato. Vamos embora. Quer abordar alguém para ver quem é que está aí no frescor? Não tem ninguém não, meu irmão. Somos todos nós lutando. Essa é a grande verdade. Mas o que nós precisamos ser é um lugar de refrigério. Reabastecer, reanimar no Senhor. Aprender a trabalhar com aquilo que tem. Vai ter gente boa na sua equipe e vai ter gente ruim. Esses homens maus e perversos foram ruins na hora de repartir o despojo, sim ou não? Mas na hora de enfrentar os inimigos, você acha que ele foi bom ou foi ruim? Bom ou ruim? É isso aí. Na hora de encarar os inimigos, porque nas batalhas o que nós precisamos é unificar as virtudes, superar as nossas diferenças, os nossos problemas.
entendemos que todos nós estamos trabalhando no mesmo propósito. Quando chegou aqui, agora são homens maus e perversos. Mas lá, na hora que o pau estava quebrando, os maus e perversos estavam matando a turma toda. Louvado seja o Senhor. Em nome do Senhor, é isso aí, irmão. Glória a Deus. A política é outra hora, irmão. Vamos embora. Nós sabemos que o negócio está ruim. Isso. Vamos orar, irmão. Estamos juntos nessa caminhada, mas aqui eu não vou meter nisso, não. Estão prendendo todo mundo. Deixa eu quieto. Tá certo? Mas você está entendendo? Então vá lutar a sua guerrinha, meu filho. Ela é sua, não é? Você quer que eu vá lutar a sua? É isso? Eu não estou te pedindo para você lutar a minha. E eu tenho a minha. Certo? Eu tenho as minhas batalhas. E é assim que funciona. Então aprenda a ter gente do seu lado. Nem sempre vai ser o que você gostaria. Mas aprenda a trabalhar, certo? O lado bom e útil de cada pessoa. Se reabasteça no isso. E aprenda que quem te dá vitória é Deus. É Ele que te faz um vencer. Então eu quero que você fique de pé agora.